Terceiro. Alegre. Acho que alegre tem menos aí. Alegre? Muito bom. Eu sempre vou ficar à vontade no lugar que eu chego e vou estar dando glória. Isso facilita a ambientação, né? Crente chega num lugar, tem gente dando glória a Deus, alguém falou uma língua, fala, opa, cheguei para entrar. Que bom estar aqui com vocês. Hoje é um dia muito bom para mim, para a Cristina, acredito de verdade. Isso aí está saudável a nossa vida. Vamos ter aqui. Não se ofenda, eu vim aqui para cultuar com você e hoje primeiro eu vim é amigo. Talvez se não fosse amigo, ele estava aqui, hein? Então eu acho que começar com sinceridade faz muito sentido. Agora a vida sempre nos privilegia, vai ver os amigos da gente, e aí Deus nos dá novos amigos. Então estar aqui com vocês, cultuar com vocês é muito bom. Eu me chamo Maxwell. Eu sou casado com Priscila, inclusive hoje eu estou mais bonita, a Priscila veio, né amor? A Priscila está perto de mim, eu fico muito mais bonito, porque a Priscila é a prova que Deus existe e faz milagres. Quem é feio entendeu. Um dia desse me perguntaram para mim, pastor, como é que faz com um homem feio como o senhor casar com uma mulher tão bonita como a sua? Eu falei, vou te dar meu segredo. Tadinho, ele era feinho e queria casar. Eu disse, sorria. Você pode ser feio e desprovido de beleza, mas se souber sorrir, eu falei, ele é tão legal. A Priscila descrevendo para as pessoas como casou comigo, ela disse assim, ele era feio, mas ele era tão legal. Ai, ele me fazia sorrir. Aí teve uma irmãzinha lá da igreja que viu contando essa história, ela disse, pô pastor, só vivo assim agora. Não aparece ninguém. Mas aí tem coisa que só sai com jejum e oração, né? Eu expliquei para ela, casou, inclusive. Tem jejuou, orou, sorriu, casou. Entendeu? Tem alguém solteiro aqui? Levanta a mão. Nessa hora não pode ser lerda. Uma hora dessa você levanta a mão e Deus te dá vitória. Tem alguém solteiro aqui? Levanta a mão, meu Deus. Levanta a mão, negócio. Solteiro, ó, vai. Levanta a mão que está solteiro aí. Sobre o meu casamento, duas verdades para você ficar feliz aí agora. Primeiro, milagres acontecem. Segundo, se eu casei, você também vai casar em nome de Jesus. Eu sou pastor da 20 anos. É uma igreja em Belfor Roxo, na entrada de uma antiga favelinha. Um lugar feio. Alguém aqui já foi em Belfor Roxo? Só para fazer um teste aqui. Belfor Roxo já foi? E voltou? Olha aí. Pode pedir uma oração para essa pessoa que levantou a mão, porque Deus anda com ela. Mas Belfor Roxo não tem só bala perdida, não. Belfor Roxo tem coisa boa lá. Uma não está disponível, a Priscila, minha mulher, ela já casou. Mas a outra coisa que está lá é 20. Quando vocês puderem, eu falo isso do fundo do coração. Vocês forem no Rio de Janeiro, não adianta ir no Corcovado, Pão de Açúcar, Cristo Redentor. Se você não for na 20, você perdeu a viagem. Pensa no lugar bom que você tem que ir, que é na igreja que eu sou pastor, uma alegre, feliz. Esses dias eu batizei um menino, a igreja era toda de vida, ele passou, viu a gente rindo, igual vocês aqui. Aí ele lá ria. Aí ficou animado. Aí ele entrou na igreja porque a gente ria. É engraçado, não é? Mas tem gente que acha que a gente não sorri, que a gente não é feliz. E a 20 é uma igreja de gente rindo demais, muito acolhedora, mas apaixonada pelo Evangelho. E tomara, quem sabe, na conferência de discípulos em agosto do ano que vem, vocês vão com um ônibus daqui para lá, é só uma bênção nessa que a igreja é um milagre. Não explica o que a gente está vivendo lá. Não tem explicação para vocês do céu. Esses dias, sempre tem um pastor desviado que procura a gente, né? Ele falou assim, me conta o segredo. Não diz que é Jesus, não. Porque Jesus eu já sei. Eu falei, irmão, se você já falou de Jesus, eu vou falar mais um pouquinho. E não tem. E toda a multiplicação, isso você tem que guardar para você. Só tem uma explicação para a multiplicação. Pastor, meu dinheiro multiplicou. Pastor, meus dons multiplicaram. Pastor, nosso crescimento multiplicou. Qual é a explicação para isso? Milagre. Toda vez que a Bíblia fala de multiplicação, ela explica dizendo que foi o quê? Milagre. O que a gente está vivendo lá é um milagre. Então, se você quiser ver milagre de perto, quando você puder, você vai lá. Eu quero ler um texto que eu vim aqui para compartilhar uma palavra com vocês. Eu estou muito feliz de estar com o Albert aqui. Albert é um evangelista. Eu amo o Albert porque ele me lembra muito um desenho quando eu era criança assistia, que era o Bob Esponja, porque ele tem uma barriga atrasada.
né? A barriga do Albert é quadrada, ela é redonda, mas a dele é quadrada, igual de bola. Claro, quando chegar a tua vez de seguida. Mas independente disso, o Albert é um grande avivalista. Ele prega numa disposição que eu não tenho nunca mais. Então, vim pregar, sabendo que o Albert vai pregar depois, vou falar para o irmão que pula, calma, o Albert vai pregar. Deixa eu falar para o irmão que pode rodar, calma, o Albert vai pregar. Com aquele irmão que não fala nem língua estranha, fala estranhíssimo. Calma, o Albert vai pregar. Então, quando chegar perto do Albert, tu escavada, como diz a poeta Ivete Sangalo. Mas agora, o que eu posso fazer é compartilhar uma palavra pastoral com vocês e pensar em coisas que têm invadido o meu coração e roubado o meu sono. Então, acredite se quiser, eu já estou pregando. Culto não pode ser um lugar da sua exaltação. Culto não pode ser uma reunião que a gente vem para ser exaltado. Culto precisa ser um lugar que te humilha. Estar num culto não ser humilhado provavelmente é não ter percebido a presença de Deus. Eu falo a pessoas espirituais aqui ou não? Amém. Você pode estar tranquilão, mas quando a presença de Deus se manifesta, se você tem consciência de pecado, o que você sente? Vergonha. A presença de Deus te amassa, ou é só comigo que acontece isso? Ela arranca a tua paz imediata, não é? Ela te faz ver a consciência de juízo. E eu tenho refletido muito quando o evangelicalismo brasileiro tem roubado da gente esse senso de salvo, de que a presença de Deus nos revela o quanto somos pecadores e imediatamente produz em nós fruto de arrependimento. Para alguns irmãos, o arrependimento ele é fruto de uma noite onde você levanta a mão e dá uma lavada no pecado. Mas para quem foi salvo e vive na presença, é fruto diário. Todo dia vem o Espírito Santo te dá uma apertadinha, te dá uma amassada, né, senhor? E eu quero dar essa palavra com vocês, eu quero ler um texto. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, o capítulo é 3, o versículo é 1. E eu quero falar da primeira pregação de Jesus. Se ela serviu para Jesus, eu desconfio que ela também serve para nós. Eu vou ler o João Batista pregando ela primeiro, mas depois a gente lê com Jesus falando. Se puder, olhar os textos aqui para mim quando eu estiver pregando e deixa eles aqui. Eu prefiro a Bíblia ali do que a minha cara e a do Albert. Eu acho que a Bíblia é mais bonita. Faz sentido, vai? Aquela sua cara ali, você muito legal, né? Eu estou com um cara de que nem vou falar minha cara ali. Achou aí? Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1. Se você não achar, você lê ali junto com a gente ou na tela aí perto de você. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, versículo 2: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelo de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Traduzindo, João é um esquisito. Versículo 5. Mas se você acha que João é esquisito, olha para o lado e você vai perceber que João não está sozinho. Crente é esquisito. Versículo 5. E a ele vinha gente de Jerusalém. Fala alto, Jerusalém. Jerusalém. Toda a Judéia. Toda a província. Versículo 6. Confessando os seus. Confessando o que, gente? Confessando os seus pecados. Eles eram o quê? Eu estou lendo na King James. Se tiver, coloca nessa versão, por favor. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de
da ira futura. Segura na mão de alguém perto de você. Pastor, eu não gosto desse negócio de pegar na mão. O problema é seu. Você vê que o culto já está aqui. Estou brincando. Eu aqui não estou. Só não pega na mão do irmão que tiver cara de coxa. Aí dá azar. Não pega e fica furado. Mas se ele tiver cara de meio crente, já vale a pena pegar na mão. Não é? Segura na mão dele e fala assim: quem foi que te deu aula? Com quem você estudou? E aprendeu a fugir da ira de Deus. Não larga a mão dele não. Fala assim: Jesus te ama, amigo. Mas o Pai está irado. Então sacode essa pessoa assim, a mão dela. Você sacode? Jesus te ama. Mas o Pai está irado. Mas não adianta repreender. Volta para o versículo 1 e vamos lendo junto. Naqueles dias surgiu João Batista. Eu gosto de ler a ideia de que alguém surgiu. Isso aqui não é fruto do evangelicalismo brasileiro. Esse surgir aqui no capítulo 3 do Evangelho de Jesus escrito por Mateus é o cumprimento de uma profecia, e é Deus pegando alguém pela mão e apresentando ao povo. Ele não é um cara que aparece para que as pessoas o notem. Ele é alguém que está aparecendo porque Deus decidiu apresentá-lo. É maneiro, é muito legal quando alguém começa um ministério e a gente olha para ele e fala: surgiu. Mas quando você olha bem, você percebe que aquele que surgiu porque tem uma palavra decretada sobre ele. Aquele que surgiu porque há um mover do Espírito sobre ele. Óbvio que o desavisado da Bíblia acha que ele apareceu aqui. Mas se você ler os outros evangelhos, você vai perceber que ele aparece primeiro uma centena de anos na boca do profeta Isaías, dizendo que aquele que seria a voz que prepara o caminho do Senhor é o Isaías avisando que alguém viria antes e prepararia o caminho do Senhor, sendo uma voz. Mas aí o Malaquias, no último versículo do livro dele, nesse período que antecede um aparente silêncio de Deus até que Cristo aparece nos evangelhos, ele também diz que alguém viria. Mas agora ele não diz só que esse que viria como a voz de grama. Ele diz que aquele que vai vir no espírito de Elias. Isso aqui não é sessão espírita, não é reencarnação de ninguém. Ele fala de graça, ele fala de chamado, ele fala de ministério, ele fala de vocação. E ele diz: vai vir alguém no caráter. E é bom entender, porque quando ele diz no espírito de Elias, você tem que voltar na Bíblia. Quando a Bíblia diz que Eliseu tinha porção dobrada do espírito de Elias, faz sentido alguém reaparecer no espírito do Elias, porque o Eliseu nunca teve porção dobrada na ideia de o dobro do espírito. Quando a Bíblia diz porção dobrada de Elias, está dizendo o dobro do caráter. E agora o Malaquias está dizendo que quando esse João aparecer, vai aparecer no espírito do Elias. Então a Bíblia está dando uma expectativa de que vai aparecer alguém, e esse que vai aparecer vem na graça, no caráter, na unção e na hombridade de um profeta que foi arrebatado. Glória a Deus. Quando ele surge, a Bíblia diz: surgiu para você. Mas para Zacarias, ele aparece num dia onde ele está servindo dentro do templo. É sorteio. E ele não ganhou só o sorteio da terra, ele ganhou o sorteio do céu. Porque Deus estava decidido a lhe conceder a graça. Porque João significa aquele que concede a graça. Esse garoto que vai nascer, ele nasce da casa de pais idosos, mas de família sacerdotal. Seja o pai Zacarias, seja a sua mãe Isabel, são da linhagem dos levitas. E agora ele está lá cumprindo o seu turno por causa de um sorteio na terra. E o céu agora dá para ele a visita de um anjo. E o anjo diz: ô Zacarias, a sua vergonha hoje será tirada, porque Isabel, a sua mulher envelhecida, será mãe de um filho seu, também envelhecido. O Zacarias está em crise, você já sabe a história, você já leu os evangelhos. Ele vai gerar em silêncio.
aconteceu. A profecia. Ele é guiado por deserto, essa figura esquisita que você leu está lá. Ele é esquisito. A roupa é esquisita. A dieta dele é esquisita. E alguns acreditam que é simples. É consequência e influência da onde ele foi criado. O normal por ser filho de sacerdote era João Batista ser criado dentro do templo na escola dos saduceus. Mas lembra que quando o pai vai dar o nome, o anjo diz: o nome não é seu, o nome é do céu, e o nome dele vai ser João. Ele está mudo ainda. Quando a mulher Isabel diz: o nome dele é João, e aí quem está em volta diz: não pode ser João. Não pode ser João porque ninguém da tua família se chama João. E aí o Zacarias, que não pode falar, escreve no papel e diz: é João sim. Porque tem gente que não gerou nada e já quer dar nome que você está gerando. Mas a grande verdade é que no meio da vida não é o que as pessoas estão dizendo que você é ou vai ser, mas é as convicções que você carrega, que você deve bancar. E quando você não tiver voz, mas ele ainda tem atitude. Ele não tinha voz, mas tinha atitude para bancar o que o anjo falou para ele. Mas por que o anjo deu um nome? Por que o céu deu um nome? Porque a gente tem que aprender que a gente está gerando coisa que não é para nós, mas é para Deus. Tem muita coisa que nunca vai nascer na nossa casa, porque Deus sabe que se nascer na tua casa, você toma para você. Tu se ofenda comigo, não é minha intenção te ofender, vai se ofender por outra pessoa. Mas de qualquer forma, não é minha ideia te ofender. Mas a gente vive uma geração que não quer fazer filho. Em 20 anos a Europa inteira será árabe. Sem levantar, sem estourar uma bomba. 20 anos. A França, por exemplo, já chegou num lugar irreversível. A Espanha, irreversível. Será árabe nos próximos 20 anos. Sabe por quê? Porque enquanto os europeus cristianizados escolheram não ter filho, os árabes entendem o mandamento que a única coisa que eles podem fazer é gerar alguém igual a eles para mudar o mundo. É incrível como Maomé consegue convencer as pessoas mais do que alguém que carrega Cristo. Quando eu vejo um pai dizendo para mim: Deus me livre de brotar um filho nesse mundo, eu só penso numa outra coisa: Deus me livre de ser filho seu. Porque no fundo, a única coisa que eu posso dar para esse mundo é um filho. E o meu filho não vem nesse mundo para sofrer, ele vem nesse mundo para transformá-lo. A gente tira do que a gente gera no ventre e coloca na igreja. E para muita gente, a mudança desse bairro é igreja. É por isso que você não manda as pessoas ir na tua casa, você convida para ir na igreja. É por isso que tudo que a gente faz é vai na igreja. Só que no mais geral, se alguém vai na minha casa e conhece alguém da minha casa, e tem o Espírito Santo, vai ser transformado. Por quê? Porque não é da casa para a igreja, é da igreja para a casa. Dentro do Evangelho, a gente transformou as pessoas a partir da igreja. Se você governa a tua casa, vem governar na igreja. Mas se você não governa a tua casa, esquece de governar na igreja. Aí casa sempre foi um lugar de gerar coisas para transformar o mundo. É por isso que quando Israel clama por libertação, Deus pega a Joquebede e bota ela para gerar uma criança. O problema todo é que se a gente procurar gente que quer criar filho para Deus, a gente vai ter problema. Porque a gente diz: meu Deus, eu não sei se eu estou preparado para isso. O que eu amo aqui é que Deus achou um velho, mas que funcionava para fazer o que ele queria. Tomara que Deus consiga olhar para a gente e achar alguém que diz: pode gerar em mim, porque eu não vou tomar para mim. Pode gerar em mim, porque eu vou glorificar teu nome. Pode gerar em mim, porque eu não vou ficar dono em mim. Por que você realmente não é criado dentro dos saduceus, na escola dos saduceus? Porque ele veio com o nome marcado do céu. Deus concede a graça. Ele sabia que o garoto não seria a luz. Ele sabia que o garoto não seria o Messias. Mas ele sabia que o garoto era uma profecia de alguém que prepararia o caminho. Quando o garoto cresce, ele já está velho, ele pega o filho e entrega para ser criado no deserto. Meu irmão, que meu filho seja criado no deserto, mas que quando ele ficar adulto, ele glorifica o nome do Senhor. Tem um monte de pai com medo do filho ir para a faculdade. Esses dias veio um pai, diácono da igreja, dizer para mim: minha filha passou na faculdade federal. Eu falei: que emprego, senhor? Deus me livre ela ir para lá. Eu falei: Deus me livre você ter criado ela. Ele disse: mas por quê? Eu falei: porque se tua filha, um mês de faculdade, desviar, significa que os últimos 20 anos não vai dar, não valeu de nada. O que me escandaliza não é uma criança que vai para a faculdade de desvio. O que me escandaliza é ser criado por um pai e mãe crente e não conseguir bancar a vida adulta na fé. Porque eu amo aqui é que ele não é criado na casa
sua. Eu sei ensinar, eu prego, eu sei pregar, eu sei. E Jesus é o cara, prega e ensina. Mas a grande verdade também é uma outra verdade que a gente vai entender na vida cristã. A quem eu prego e a quem eu ensino. Eu não ensino para quem não nasceu de novo. Você já nasceu de novo? Não, então não tem uma agenda de ensino para você. Eu não falo de ensinamento das Escrituras para quem não conhece a eternidade. E é só fazer conta. O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito, não dá para esperar a frutificação espiritual de quem não nasceu do Espírito. Então tentar discipular quem nem salvo é loucura. Você nunca viu João, no João 3, quando Nicodemos aparece para ter uma conversa com o Cristo? Cristo não ensina Nicodemos, Cristo prega. Nicodemos queria uma aula, porque como ele era mestre de Israel, ele acreditou que Jesus ia conversar com ele e ir para a cadeia. Então ele chama Jesus para uma conversa, e na conversa dele com Jesus, ele começa dizendo, bem sabemos, o cara é jovem. Ele não fala no nome dele, ele fala no nome de um coletivo que acha que sabe. Então ele aparece dizendo, bem sabemos, que só alguém que da parte de Deus para fazer o que você faz. É engraçado que ele começa dizendo que bem sabemos, mas no final das contas ele vai dizer, como pode você ser mestre de Israel e não saber dessas coisas? O que eu amo em Jesus é que Jesus não entra nesse jogo do Nicodemos. E quando ele está perguntando, me ensina, Jesus fala, você não está precisando de ensino, você está precisando de pregação. Por isso que ele faz uma pergunta e parece que Jesus ignorou a pergunta dele. Jesus responde para ele dizendo, necessário é nascer de novo. Você está precisando não é de ensinamento, você está precisando não é de palavra para dar direção para o teu casamento pegar fogo. Sabe o que você está precisando? Ser salvo. Eu amo Jesus porque Jesus nunca perdeu viagem quando o assunto era pregar. Porque ele sabia a quem pregar e a quem ensinar. Eu ensino quem nasceu de novo, mas quem não nasceu de novo, necessário é nascer de novo. Você pode ser mestre de Israel, você pode ter cargo na igreja, você pode estar tomando ceia, mas se não nasceu de novo, o que você precisa ouvir não é ensino, é pregação. Qual é o problema? O problema é que esse cara apareceu pregando. Ele discerniu a geração dele e entendeu que não dava para negociar a pregação. Qual é o problema? É que a gente prega tudo, menos o evangelho. Por que eu fiz questão de ler o que ele aparece pregando? Porque o que ele aparece pregando talvez é o que a gente parou de pregar. Ele aparece dizendo, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. É isso, não é? Quando ele diz arrependei-vos, porque é chegar na cronologia bíblica, ele é o primeiro a falar de arrependimento. Quando você for no capítulo 4, no versículo 17 de Mateus, aparece Jesus pregando pela primeira vez. Junto que Jesus prega, a Bíblia diz, naquele dia em diante passou Jesus a pregar, dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aí alguém vai dizer, Jesus roubou a mensagem do João. Só que você tem que ler João 1 primeiro, para entender que no princípio era o verbo. Como que eu preparo um caminho falando do verbo sem falar da mensagem do verbo? Então eu amo Jesus porque ele deixa a gente pregar primeiro, mas ele já é muito antes da gente aprender. E aí, quando ele aparece pregando arrependei, logo depois aparece ele dizendo o quê? Eu não vou mudar a mensagem da igreja continua sendo a mesma. Se arrependa. Aleluia. A glória. Você quer saber por que o Brasil virou o Brasil com um avivamento de evangelismo, de evangelização entre os pentecostais? Porque a igreja não negociava o que pregar no início dela. Ela falou em ensinar, mas pregar. Minha avó era uma semi-analfabeta, mas ela tinha pregação dos evangelhos na boca dela. Você já leu quando Jesus entra na sinagoga? Então lendo Isaías, e ele abre o rolo e diz, se cumpriu aqui. Porque o Espírito de Deus vem sobre mim, e ele me ungiu, e aí ele fala para quem foi ungido. Ele diz para dar vista ao céu. Ele diz para libertar ao cativo, quebrar cadeias aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Se alguém aqui tem pelo menos uns 20 anos na igreja, ou um pouquinho menos, você vai lembrar que a igreja pregava sem teologia, mas que mudava a vida das pessoas. Jesus salva. Jesus liberta. Jesus cura. Jesus batiza com seu Espírito. Jesus em breve voltará. Uma igreja do Brasil pegou e falou, não, a gente não vai ser o nome da gente, não vamos inventar. É a nossa mensagem.
gente prega arrependimento, a gente prega a mensagem mais perigosa que a Bíblia tem. Foi pregando arrependimento que esse João vai morrer sem cabeça. Foi pregando arrependimento que Jesus terminou na cruz. Foi pregando arrependimento que a igreja foi perseguida. Por que a gente não prega arrependimento? Porque ao pregar arrependimento a gente prega uma denúncia. Você não presta. Você entende que você pode viver uma vida tranquilamente até que alguém aparece e diz, ou se arrependa. A primeira coisa que a palavra arrependimento revela é que você tem dívida. E a gente não gosta de se sentir endividado. A gente gosta de tudo que a gente sabe. Dizer, eu mereço. Eu sou bom. Eu sou o cara. Eu sou o malquitinho de Jesus. Eu sou xodó de Jeová. Não, você é pecado. E se arrependa por isso. Você é endividado. Tem gente que começa a reducionar o evangelho na ideia de trazer o cara para a fé. Então a gente diz, uma pessoa tão boa como você não merece o inferno. Ou, você está maluco? Você merece o inferno. E você não tem nada de bom, pelo contrário, você é muito ruim. Você nunca parou para pensar que o texto da Santa Ceia manda dizer, examina o homem assim mesmo? Você sabe o que significa examinar o homem assim mesmo? Examinar significa cavar fundo quem você é. Irmão, já cavou fundo em quem você é? Se você não sentiu fedor, você não cavou. Você já cavou fundo em quem você é? Cava fundo em quem você é, que você vai achar inveja, intriga, mentira, morte, cobiça, corrupção. Cava fundo em quem você é e duvido que cavando fundo em quem você é, se você não levanta a mão e grita socorro. Sempre desconfie de alguém que se examinou e se achou rápido. Sempre desconfie de alguém que se examinou e se achou escolhido. Sempre desconfie de alguém que disse que se examinou e se achou preparado para a eternidade. A palavra de arrependimento era um problema, porque ela denuncia o quê? Você está com problema, meu camarada. A palavra evangelho significa boas novas, e boas novas é para quem? Porque antes da boa nova ser de salvação, ela denuncia o quê? Você está perdido e teu dinheiro não resolve. Você está perdido e sua influência não resolve. Você está perdido e boas ações não resolvem. Você está perdido e democracia não resolve. Você está perdido e sangue não resolve. Você está perdido e oração de pai e mãe não resolve. Você nunca leu todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Meu Deus. Eu entendo porque pregar arrependimento é um problema nesse tempo. Porque pregar arrependimento é dizer para esse cara, você precisa mudar inteiramente a sua vida. Olha a cena do batismo de João. Você viu ele chamando gente de cobra, não viu? Porque batismo não é só. Batismo não é só dizer para alguém, vem aqui que eu vou te mergulhar na água. O João está pregando arrependimento, as pessoas estão vindo publicamente fazer uma coisa poderosa. Sabe o quê? Confessar pecado. A gente tocou isso no Evangelho Tupiniquim pelo levanta sua mão e mude de vida hoje. E aí a gente vendeu o novo nascimento como recomeço. Não, o novo nascimento não é recomeço. A gente vendeu o novo nascimento como segunda chance. Não, o novo nascimento não é segunda chance. A gente vendeu o novo nascimento como uma oportunidade. Não, o novo nascimento não é uma oportunidade. É por isso que você está aqui 10 anos, mau caráter, safadinho. E ainda fala, eu sou um novo convertido. Eu estou em processo de libertação. Não, você ainda é carne. O novo nascimento é morte. Você quer saber por que essas pessoas antes de não levantavam a mão, mas confessavam o pecado? Que ambiente é esse? Esse ambiente não é um ambiente de metanoia, esse ambiente é um ambiente de metamorfose. Porque o arrependimento ele transporta você do reino das trevas e te transporta para o reino da luz. Eu não mudo de nome, eu mudo de natureza. Eu não mudo de ideia. Eu mudo de natureza. Então ele está dizendo, raça de víbora. Por quê? Porque no batismo de João o cara não mudava só de nome, ele mudava de natureza.
sério. Mas quando apareceu o cordeiro, ele esqueceu a fala. E a única coisa que ele sabia dizer: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado. A pregação do Evangelho não só diz para você que você precisa se arrepender, mas ela aponta direto para o cordeiro. É por isso que o culto do João vai esvaziar. Porque ele dizia, perguntaram para ele, e é maravilhoso para o pregador, antes de saber quem ele é, saber quem ele não é. Perguntaram, você é Elias? Ele disse, eu? Eu não. Perguntaram, então você é o profeta? Moisés, ele disse, eu? Eu não. Aí perguntaram para ele, você é a luz? Ele falou, não, eu dou testemunho dela, mas também não sou. Por último, disseram, tu é o Cristo? Ele disse, não, eu não sou o Cristo. Aí perguntaram, por que você batiza? Aí eu fico imaginando a cena dele segurando a boca. E ele dizendo, eu batizo para que ele se revele. Porque eu me batizo com água. Mas após mim, ele nos batizará com o Espírito e com fogo. Faz a conta do João. O João fez uma conta. Se eu continuar batizando, ele aparece. E como eu quero ver ele, eu vou continuar batizando até que ele aparece. Você não entendeu ele não, né? O Espírito de Deus que a gente precisa pegar as cobras dessa cidade. E batizando. Mas vou batizar essa conta até ele aparecer. Até ele se manifestar, a gente vai batizando. Agora eu peguei. Ele está batizando as pessoas, e antes de batizar as pessoas, a confissão de fé não era eu aceito Jesus. A confissão de fé era eu mesmo. Até porque o Evangelho não começa dizendo sim para Jesus. O Evangelho começa dizendo não para nós mesmos. Não adianta vir no final do culto aqui, levantar a mão e dizer sim, se você não está pronto para negar você mesmo. Não é isso que Cristo lá pregou no meio da multidão em alto bom som? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e caminhe após mim. Não é isso, não é? Se alguém quiser ganhar a sua vida por amor a mim, perdeu-a. Evangelho não é um lugar que você chega ganhando. Evangelho é um lugar que você chega. Por isso que eu tenho tristeza quando eu vejo alguém cantando quem mandou largar a rede. Eu fico apavorado quando eu vejo alguém cantando aqui, porque o cara não leu Lucas 5. Porque se você ler Lucas 5, você vai perceber que ninguém mandou, mas ele largaram. Quando Jesus termina de fazer o milagre, a única coisa que o Pedro consegue se sentir é sujo e pecador. Por isso ele dobra o joelho naquele barco cheio de peixe, sardinha, sei lá mais o que. E ele vira para Cristo e fala, vai embora, porque eu sou pecador. E Jesus sempre vai levantar alguém que diz que é pecador, mas sempre vai rejeitar gente que diz eu sou santo. Até porque a santidade que a gente produz não tem a ver com a santidade que a gente é, mas tem a ver com a relação santa que a gente tem. Então quando Pedro diz, afasta de mim que eu sou pecador, Jesus olha para ele e fala assim, era isso que eu estava esperando. Alguém que se nega, alguém que se arrepende, alguém que se reconhece o pecador. De hoje em diante, vem comigo, porque eu vos farei pescadores de homem. Você sabe por que Jesus chamou ele para ser pescador de homem? Porque Jesus nunca vai mandar você fazer o que ele não fez primeiro. Para Pedro, ele pescava peixe, Jesus estava pescando gente. Quando Jesus termina de pescar ele, Jesus fala assim, tu viu como eu te pesquei? Tem que fazer o mesmo com essa pessoa. E aí a Bíblia diz que eles deixando tudo, é o que estava no texto, e eles deixando tudo, o seguiram. Sempre desconfia de alguém que diz que Jesus chamou, mas não armou nada por ele. Toda marca de alguém que foi chamado por Deus foi renunciar a alguma coisa para ir atrás dele. E ele não renuncia porque virou trouxa idiota, ele renuncia porque descobriu o tesouro maior. Jesus falando sobre isso, ele conta uma palavra dizendo, quem é o homem que está parando um campo e achando um tesouro, não enterra o tesouro, vai em casa, vende tudo quanto tem e volta e compra o tesouro, o terreno para ficar com o tesouro. O que ele está dizendo é muito simples. Você pode levar uma vida inteira para você, mas no dia que você conhece Jesus,
Você olha para o teu vício, para a tua vida, para o teu pecado, para a sua decadência e fala: eu vendo essa minha vida, eu vendo essa minha história, porque agora eu vou comprar um tesouro verdadeiro. E eu vou me alegrar porque eu fui aquele que abandonou com uma performance do pecado. E me dá o Senhor apareceu pregando. E o que ele carrega na boca é o que o Cristo carrega na boca, os apóstolos carregam na boca, a igreja carrega na boca. E a gente falou: não sei se vale a pena falar de arrependimento. Se arrependa, porque é chegado o reino de Deus. Agora aqui, eu vou falar. Igual a gente vai te evitar daqui a pouco. Eu paro. Vou falar. Olha o versículo 6. Lê comigo. Se isso não te trouxer tristeza e vergonha, cara, a gente precisa parar esse grupo agora. O dia do teu batismo não é só o dia da festa com a família. Ele precisa ser um dia de confissão pública de pecado. 6. Bota o versículo 6 do capítulo 3 de Mateus. Olha o versículo 6. Foi confessando os seus pecados, eram batizados. Confissão não é coisa escondida. Confissão é coisa pública. Deixa eu te falar uma coisa sobre maturidade cristã. Uma igreja que não pode ouvir a confissão do pecado dos seus irmãos virou hipócrita. Eu não vou na igreja porque se eu confessar meu pecado, o pastor ele vai pregar ele. Vai pregar o quê? É pecado que a gente prega ele. Se a gente não pregar pecado, vai pregar o quê? E não é a tua vida, é pecado. Só que a gente tem que lembrar sempre de uma coisa: quem prega o meu pecado vai ter que pregar o meu perdão, porque pecado confessado é perdoado. A pior coisa que pode alguém que quer destruir a vida do outro fazer é levar até Jesus publicamente para ver a confissão. Não fizeram isso em João 8, quando pega uma mulher pega em ato de adultério? Se eles queriam destruir aquela mulher, eles eram muito idiotas. Porque todas as vezes que a gente pega um pecador e traz para altar, a gente não está trazendo ele para morrer. Ele está trazendo ele para ressuscitar. Mas na minha igreja não é assim, então você está congregando no lugar errado. Né? E eu não desconfio do pastor lá, para mim, mais mau caráter é você, porque você não acredita na igreja, está fazendo o que aqui? Mas a grande verdade é que pega uma mulher, leva até Jesus e diz: Jesus, olha isso aqui, ó. Pega em ato de adultério. Jesus leva adultério? Não. Jesus só faz exame. Gente, dá uma examinada com vocês aí, e daqui a pouco pega a perna. Aí começou a olhar para você: eu também. Eu também. E eu já fui até uma noite que é. Aí a Bíblia diz: do maior ao menor, todo mundo começou a vazar. Aquele versículo da Bíblia: vazar, eu não sou um pouco. E aí no final só ficou a mulher. Jesus falou: tem alguém aí que eu posso condenar? Não, eu também não te condeno. Mas escuta, para com isso. Volta para a tua vida, mas não volta para o teu pecado. Isso aqui é glória. E a igreja não é um lugar que ele vai o teu pecado, mas é um lugar que dá estoque para ele. Mas como que tem gente que não consegue parar de pecar? Porque o pecado dele não está público, ele não confessa, só fica público quando rola de cana. Meu Deus. Alguém diz: pastor, se tiver adultério na igreja, a igreja acaba. Irmão, o lugar de pecador é na igreja. O que me escandaliza não é gente que pega aqui dentro, o que me escandaliza é gente que não consegue nem perdoar, nem limpar e nem tratar. Porque lugar de pecador é na igreja. O que eu não posso negociar é a minha mensagem. O pau quebra na minha igreja, mas tem que ver como é que eu negócio lá. Esses dias eu acabei de falar para o irmão da minha igreja: irmão, se você é crente e quer vir para a minha igreja, essa igreja não é boa para você. Porque essa igreja não é para crente. Aí por fome todo mundo congregado dentro desse aqui. Pô, como assim você abriu uma igreja que não é para crente? Porque a igreja não é para crente, a igreja é para pecador. Inclusive o pastor dela. E eu não vivo com o pecado, mas eu tenho consciência que tenho pecado. Por isso que eu estou livre dele. Porque eu sou frouxo. O pecado está subindo a Serra das Araras, mesmo pé para São Paulo. Não pago para ver. Tem gente que está no WhatsApp, tem gente que conversa, tem gente que fala: oi, bem. Eu faço. Não, eu não paro para conversar com o pecado. E eu não paro por quê? Porque eu não presto. Se você tem, não fala: eu vou repreender no nome. Não, irmão, tem coisa que a gente não repreende, tem coisa que a gente corre. Davi era santo, caiu. Salomão era santo, caiu. Sansão era forte, caiu. Eu não sou santo, eu não sou forte.
Essa é a cena que me escandaliza. E para ser sincero, eu vou só falar disso e parar. Eu estou falando um tempão, mas é disso que eu queria falar. O João Batista começa a olhar que tem gente confessando o pecado. Escuta isso. Quando você entra num ambiente que pessoas confessam o pecado, a igreja não fecha. A igreja não tem problema com gente que confessa pecado. A igreja tem problema com hipocrisia. Todas as vezes que alguém veio na igreja e disse, caiu, a gente entrou em luto, chorou junto e abraçou. Todas as vezes que alguém veio na igreja dizendo, caiu, eu não. A igreja criou a revolta, porque a igreja tem problema com hipocrisia. Por isso que a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas resiste o soberbo. A igreja não tem problema com gente que vem aqui e diz, ai de mim, tem fogo do altar para mudar a tua vida. Ai de mim, tem misericórdia para abraçar. Agora quando alguém vem na arrogância, na petulância, que eu não, e a gente olha e diz o quê? Hipócrita. Agora escuta o que eu vou falar. Como que alguém está num ambiente de confissão? A primeira vez que eu passei por imoralidade sexual na minha igreja, eu tive uma ideia do diabo. Eu peguei aquele irmão que estava passando pelo problema e disse, eu seguro, você é uma alma, eu vou cuidar da tua alma. Peguei ele, levei, mandei ele para a igreja de um pastor que era meu melhor amigo e arrebentei meu amigo. Porque o meu amigo herdou um pior. E fiquei durinho diante da igreja dizendo, calma irmão, vai passar. Aquele menino ficou 1 ano com a vida jogada fora e no pecado. A igreja que o recebeu herdou um pecado no problema da minha igreja e a minha igreja não aprendeu a lidar com o pecado. Pensa numa colheita de imoralidade que eu tive naquele período. Irmãos, eu casei com a Priscila por 30 anos de virgem. Eu não sei o que é outra mulher. Meu testemunho é ser crente a vida inteira. Eu não sei. Cachaça, não sei. Droga, não sei. Eu queria ser crente, nunca fiz nada. Mas não presto. Só não fiz coisa pior que você, porque não Jesus tem misericórdia de mim e oração. Mas se ele soltar, nossa, tem medo. Mas não tem isso tudo aqui? Pensa na loucura da igreja acolhendo o pecado. Eu dizendo, Deus, o que é isso? Aí eu tinha em oração, chorando com Deus, o Espírito Santo falou comigo assim, Max, você está com pecado. Eu disse, que pecado? Ele disse, você não confiou na minha igreja. Eu disse, é sério, Senhor? Ele disse, sério, você não confiou na minha igreja. Se acontecer de novo, eu confio na minha igreja. Quando eu passei por um problema de disciplina na igreja, então o cheirão, eu disse, fulano, fala para a igreja. E aquele irmão envergonhado foi à igreja e disse, eu pequei. Eu traía minha esposa. Semblante de dor, todo mundo começa a chorar e a igreja fica em luto. Aí eu disse, mais alguém quer falar alguma coisa? Levanta um jovenzinho atrás e diz, pastor, eu também caí. Veio outro e disse, outra mulher e disse, pastor, eu tinha um ódio do meu marido porque ele saiu por 20 anos, eu tentei sair dele, eu matei com outro homem. Na medida que aquela turma foi chegando na frente da igreja e confessando o pecado, dentro de mim eu disse, que igreja suja é minha, que igreja do diabo é minha. Aí eu lembrei da igreja que eu fui criado. Eu disse, isso nunca aconteceria lá. O Espírito Santo disse para mim, claro que não, lá não pregava arrependimento. Minha igreja não fechou não. Aquelas pessoas lavaram os seus pecados. Hoje são homens e mulheres, pastoreiam naquela igreja. E a gente explodiu. Porque até aquele dia a gente tinha uma reunião de gente hipócrita, mas depois de confissão de pecado, a gente teve gente curada, transformada. Esconder pecado e nunca ajudou a igreja. Agora escuta, quando alguém confessou o pecado, alguém que estava no pecado disse, eu também vou. Cara, eu nunca vi aquela igreja, a gente ficou no luto. A igreja que chegava no domingo, olhava para os irmãos estavam lutados porque parecia que tinha morrido alguém. Mas na medida que a gente olhava para aquele irmão que confessou, a gente dentro de si dizia, ele podia mentir para a gente, mas ele contou, vamos abraçar. Ele podia viver na mentira, mas ele confiou na gente, vamos abraçar. Quando eu escolhi confiar nos meus irmãos, eu vivi igreja, e quando eu vivi igreja, eu venci. A gente não pode ter medo do pecado, porque hoje abundou o pecado e superabundou a graça. E deixa eu te falar uma verdade para você na palavra de Jesus. Quando Jesus cita a igreja pela primeira vez, ele cita dentro dessa perspectiva. Ele diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Deixa eu
Porta não é da igreja, porta é do inferno. Escuta, porta tem a ver com uma coisa parada. Quem está em movimento não é o inferno, quem está em movimento é a igreja. Agora ele está dizendo assim: o inferno vai ser uma porta no meio do caminho de vocês, mas se vocês forem igreja, pode ir para cima, porque o inferno tem que ir, e a igreja vai ter que passar. Não dá para a igreja, não dá para a igreja, não dá para a igreja, pode ir para cima, não dá para a igreja. Não é de morte. Um ambiente onde tem gente descendo as águas não é de morte. Um ambiente que tem gente dizendo: não me arrependo, não é de morte. Está comigo não? Agora tem gente que vê cobra virando ovelha. E sabe o que faz? Nada. Eu cresci numa igreja. Talvez eu venha aqui, eu tenho 40 anos, mas 40 na igreja. Então eu sou mais velho que muita gente. Só me vi na igreja, 8 dias na escrita estava na igreja, só nem dava vacina e já levava para apresentar. Para não dar ruim. Era rápido. Leva logo o menino na igreja, logo para ficar um rio, para vencer. Olha aqui. Irmão, aqui. Eu cresci indo para a ceia e dizendo: alguém quer confessar pecado? E o irmãozinho saiu de lá. Tinha um monte de coisas boas, mas tinha uma simplicidade naquela igreja que sumiu. Alguém dizia: assisti televisão, vi um filme, dancei sem querer quando a música do vizinho tocou. Mas tinha gente sincera dizendo: voltei a fumar meu cigarro, cobicei uma mega na linha. E a igreja limpava ali, ela caminhava direto do céu, porque tinha gente confessando. O que me escandaliza não é um monte de gente vindo no altar confessar. Sabe o que me escandaliza? É Jesus gritar: se arrependa, e você olhar para dentro de você e dizer: até que eu não tenho nada para me arrepender. O que me escandaliza não é uma fila de gente aqui querendo confessar o pecado e ser limpo. O que me escandaliza é, ao ouvir a pregação do Evangelho, você olhar para dentro de você e dizer: até que eu sou melhor do que muita gente aqui. Até que eu não estou tão mal assim, não. Eu conheço crentes piores. Leva logo ele. Não sei porque não virou anjo ainda. Agora escuta. Como isso aconteceu na igreja? Quando que a gente trocou culto pela fé por culto à necessidade? Quando que a gente trocou culto por amor a Deus por culto por ganância ou medo? Quando que a gente trocou culto porque eu amo Jesus e não posso ficar longe dele, porque eu sou pecador e só ele tem a água que me limpa? Eu vou lá porque eu mereço e Deus vai me dar uma vitória. Quando a gente começou a ouvir esses caras aqui, tem gente batizada e confessando o pecado, e fariseu olhando e dizendo: eles têm que se batizar mesmo porque eles estavam sujos. E você, quando você vai se batizar? Eu sou filho de Abraão. E você, quando vai confessar o pecado? Eu confessar? Não, eu dou aula. Vai lá na igreja e você vai ver eu falar grego, hebraico, tá doido, confessar tudo. Quando você vai descer as águas e viver essa transferência de mundo das trevas para a luz? Eu não. Só que esses caras não ficaram só nisso, eles começaram a dar aula dizendo: você não precisa disso. Isso aí que esse pastor está pregando de arrependimento, isso é para o cara que está no mundão. Você que está aqui não precisa disso. Não, você já levantou a mão, está tudo certo. Não, isso é coisa para gente que está na rua. Você que tem 10 anos sem voltar a culto, você vai direto para o céu. Não, você vai de arrependimento. É uma noite quando você chorou. Depois disso, pode continuar desse jeito, mau caráter, sem tratar, e está tudo certo. Aí escuta o que ele está dizendo, por favor. Raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir do quê? A falar alto. Pelo amor de Deus, irmãos, guarda o que eu vou falar agora, porque eu acho que vale mesmo o que eu vou falar agora. Quem vos ensinou a fugir da ira? Da ira? Você acha que o teu problema é com o diabo?
Você acha de verdade que o problema que você vai ter é com o diabo? Você acha que teu maior inimigo é o pecado? O que o cara que prega fugir da ira divina ensina? Ou legalismo ou intergraça. O legalismo ele diz: você merece, você não é tão ruim assim, você está fazendo tudo o que a cartilha evangélica diz, você não falta culto, você dá dízimo, você dá oferta, você dá glória a Deus, você aplaude, você faz tudo que o pastor manda fazer, nossa, você merece. E ele começa a acreditar que ele merece. E é por isso que ele jejua, não porque ele ama a Deus, ele jejua para poder mais unção. Ele não ora porque ele ama Deus e quer ficar perto dele, ele ora para receber mistério. Ele não lê a Bíblia porque ele ama a palavra de Deus e quer ser íntimo dela, ele lê porque quer dar uma palavra na igreja. E aí aquilo que deveria ser devoção vira idolatria, mas ele não percebe. E aí o culto dele não é para Deus, é para ele. É tão dele que quando ele traz alguém na igreja, ele pergunta para o visitante: hoje quando é do culto? Meu irmão, não fica ofendido comigo, mas esse culto não é para você, você tem que gostar de nada. Tem que gostar daqui, é o dono do culto. O dono do culto, quando acabar o culto, eu vou perguntar para o dono: e aí, Jesus, é isso mesmo? Você não é ideia. Eu não canto para você, eu não prego para você, eu não digo para você, porque o culto desceu, é dele. Só que o cara que vem aqui por mérito, quando a coisa não acontece do jeito dele, ele fica com raiva de Deus e fala: vou parar com esse negócio de igreja, porque não está acontecendo nada que eu quero. Esse cara está fugindo da ira de Deus por legalismo. Mas tem um outro oposto. O cara que está pregando a hipergraça, e na hipergraça ele diz: você é especial. Deus não liga para isso. Deus é contigo, independente do que você quiser. Faz o que quiser, vive do jeito que você quiser, não denuncia nada. E o que vale é você ir caminhando. E aí a gente troca um novo nascimento por um ato imediato e a gente parcela o novo nascimento. Então hoje nasceu o teu dedinho, hein? Continua vindo para o culto, qualquer hora vai se dedando. Não, agora você já nasceu até o joelho, agora! E nasceu até a cintura, qualquer dia você vai nascer inteiro. Isso não é evangelho. Evangelho é onde você sepulta um pouco aos pouquinhos. Ele mata quem você é para nascer quem ele quer que você seja. Isso não acontece devagarzinho. Isso acontece imediatamente, porque o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito? Agora vamos nós. Esse cara que ensinou a fugir da ira divina, ele não está pregando Deus está zangado. Ele prega Deus já acalmou com você. Mentira! Jesus pregou a ira divina. Jesus, quando ele diz: se possível for, afasta de mim esse cálice, ele não está com medo do diabo bater nele. Não sei se você já viu a Bíblia, mas quando Jesus chegava em qualquer lugar, a primeira coisa que o capeta fazia, sabe o que é? Era se prostrar no chão e dizer: eu me entrego. Não me dá uma ordem para longe, me deixa aqui. Não me mande direto para o céu. Lembra disso ou não? Jesus, isso Cristo sem ressuscitar. Ele manifesta em carne, os demônios já se rendiam e diziam: Jesus chegou. Você acha de verdade que Jesus está com medo da cruz por causa do diabo? Aí fica um monte de crente bobão discutindo na rede social porque um carnavalesco botou o diabo batendo no pseudo Cristo. Você acha de verdade que quando Cristo está na cruz é o diabo que bate? Você acha de verdade que o pior que Jesus recebeu foi ficar na frente da gente, entre nós e o diabo, e falou: bate aqui, capeta? Você nunca leu o tipo do Antigo Testamento, quando Abraão leva um filho para ser sacrificado? Não é o diabo que leva Abraão e Isaac, é o pai que leva o filho, porque quem entrega o filho é o pai. Quando Cristo sobe um madeiro, quem está segurando lá é o pai. Quando a ira vem, não é a ira do diabo, é a ira do pai. Quem bateu em Cristo pelo meu pecado foi o pai. Aí o pior que Jesus recebeu foi do pai. Todos pecaram e banidos estão da glória de Deus. Amigo, a ira de Deus é real. A ira de Deus é verdadeira. Aí Cristo olha para os fariseus e diz: não tema um homem que pode te matar. Tema aquele que tem poder de pegar tua alma e lançar no inferno. E o cara está no culto dizendo:
Porque a ira de Deus, ela é justiça. Você ouviu a pregação do Evangelho, em vez de arrepender, escolheu as trevas. Você ouviu a pregação do Evangelho, em vez de produzir fruto de arrependimento e mudar de rota, escolheu continuar vivendo com o teu pecado. Pior, você passou a assistir culto, tomar ceia no pecado. Pior, você continuou aqui no cultura evangelista, na cultura evangélica, no pecado. E aí você acha que quando Jesus vier, misericórdia. Não, não é mais tempo de misericórdia, é tempo de justiça. Para quem foi arrebatado, Jesus entra na frente e fala: por esse cara que se arrependeu, a minha ira, eu cubro a ira. Agora, para quem não nasceu de novo, Jesus sai e a ira do Pai passa. Você acha que você vai ser lançado no inferno com Deus dizendo: tadinho? Não, o inferno vai ser com a ira de Deus, pegando você dizendo: e escuta, não é um Deus mau, é um Deus justo. Vamos fazer conta aqui para me terminar. O ladrão, o adúltero, o estuprador da rua passa aqui, agora, levando uma surra de todo mundo. E aí alguém que vai matar ele grita aqui para dentro da igreja: se alguém me der um filho por ele, eu deixo ele morrer. Me dá um filho que eu deixo ele viver e mato o filho no lugar de fazer. Eu tenho certeza que não é possível que você olhe para o teu filho e acha que ele é salvo, ou santo. Pode ser que é salvo, mas santo? Não, você já deve ter percebido que até no bebê a malícia está lá. Você tira do peito e chora, bota no peito e chora. Uma manipulação do inferno. É o velho Adão ali. Já nasceu impecável. O velho Adão está lá. O velho Adão está ali, manifestado para te avisar que o que você tem em casa é um pedacinho de carne e pecado. Pode ser miudinho, mas é pecador demais. E aí alguém diz: me dá esse filho pecador seu para me soltar o bandido. O que você vai dizer? O meu filho de pecado é meu. Mata não, mata não. E ninguém aqui vai querer se oferecer para isso. Ok. Filho é todo, faz o que quiser. Então, o filho era de Deus, ele fazia o que ele queria. Ele pega o filho que não tem nada a ver com esse homem que já morreu, que é inocente, e fala: eu vou ter que matar você. Ok? Jesus fala: envia ele. Agora Deus pega a ira, que é nossa, e dá um filho inocente. Então ele está lá. Toda a ira de Deus no filho inocente. Aí ele diz: eu amei o mundo de uma tal maneira que eu não emprestei, não aluguei, eu dei para que você não pereça, mas vive eternamente. Ok? Aí o que você faz no final do culto? Hoje não. Não, vou pensar mais um pouquinho. Vou pensar mais um pouquinho porque eu quero continuar aqui. E aí você está dizendo: mas Deus sabe. Esse é o teu problema. Ele sabe que você escolheu viver para as trevas do que para a luz. Ele sabe. Ele sabe que você escolheu viver para o pecado e não para ele. Ele sabe. Ele sabe que você escolheu viver para você e não morrer para ele. Então quando isso terminar, e vai terminar, o teu problema não é com o diabo. O teu problema é com Deus irado, Deus filho inocente, para alguém que não vale nada como eu e você escolheu pegar esse sacrifício e jogar fora. Avisa para alguém perto de você com um sorrisinho, dá um sorrisinho para ele e fala assim: Jesus te ama, mas o Pai está irado. Você acha que o pecado da humanidade não fede? Eu vou ler um versículo para não ficar só em minhas palavras. Lembrando essa é antiga. João 3,36. Coloca lá. Não se mete no meu sermão. 36. Pode deixar aí. Começa no texto. Aquele que aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Ok? 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por limitação. Sério. O Pai ama o Filho. Alguma dúvida? E todas as coisas entregou em suas? Não. Agora no versículo 36, que tem crente que nunca leu, porque quem prega fugir da ira divina não fala disso. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem é que tem a vida eterna? Crer não que você lê no dicionário. Eu acredito. Vai perguntar também. Nem por isso o diabo está salvo. O diabo não tem dúvida que Jesus existe.
Se o caminho é seu e não é o dele, você nunca creu para a salvação. Então você não tem vida eterna. Porque crer para a vida eterna é sair do teu caminho ou andar no dele. Pode ser maravilhoso? Deve. Aquele que não crê no Filho, o quê? Não verá a vida. Mas eu sou tão legal. Não verá a vida. Mas eu participei de tanto culto. Não verá. Mas eu falava em língua e ficava todo arrepiado. Não verá a vida. Agora escuta. O diabo veio aí. O fogo do inferno veio aí. Eu amo ele dizendo para os filhos: cair um homem na mão de outro homem, pode vir um outro homem livrá-lo. Mas cair um homem na mão de Deus, quem o livrará? Meu Deus! Mas a ira de quem? Deus. A ira de quem? Deus. A ira de quem? Deus. Mas a ira de Deus, o quê? Foi tirada? Foi tirada? Permanece sobre ele. Jesus estava aqui dizendo: deixa eu viver na tua frente. Aí você: não, eu quero viver para mim. Então, Pai, passa. E não passa porque é mal, passa porque é justiça. Você escolheu essa vida. Você pode viver a vida do jeito que você quiser, né? Mas quando essa vida terminar, você tem um problema para acertar a conta. E é a caída do Pai. Ah, Jesus te ama, tenho certeza disso. Mas o Pai ama. Cabeça boa para fazer. Jesus te ama, mas o Pai ama. Deus falou comigo aqui. Próxima vez que eu não vou voltar mais aqui, que eu sei. Mas ninguém vai deixar eu vir aqui, não. Duvido que alguém deixou eu voltar aqui. Mas se um dia eu vir, eu trago a camisa. Coloca a mão no seu coração, por favor. Culto não pode ser um lugar que nos exalta. Culto precisa ser um lugar que nos humilha. Irmão, eu libero uma palavra para você que fique ruim para dormir hoje. Eu libero uma palavra para você que você carregue o que Deus vai falar com você ainda para o resto da sua semana e olhe para as pessoas que estão indo para o inferno por culpa sua, porque a pregação do Evangelho não está na tua conta, na tua família. Escuta uma coisa. Dias atrás, o Senhor falou comigo, eu fui muito enterro, muito enterro. Eu enterrei gente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ou pensa no tempo para morrer gente que hoje, e não foi de bala não, morreu tudo que é de dia. Enterrei tanta gente, eu disse: Senhor, eu estou indo muito enterro. E nem era membro da igreja, era irmão do membro, não sei para onde, filho do membro, pai do membro. E eu fiz enterro até domingo, Albert. O Espírito Santo falou comigo assim: enquanto vocês estão fechando a boca na pregação, escolhendo que dia pegar, o cemitério segue abrindo todos os dias. Todo dia morre alguém. Mas o problema não é morrer alguém, é morrer alguém que vai ter que se encontrar com a ira de Deus. Porque a gente calou a nossa mensagem. Pastor, se eu pregar arrependimento, as pessoas da minha casa vão ficar com raiva de mim. Que assim seja. Porque quando chegar o dia da ira, Deus diga: a minha serva falou a verdade que você precisava ouvir. A gente não precisa de resultado na mensagem. A gente só prega. Isso me salvou, prega. Hoje, para mim, o mais importante não é o que acontece depois que eu prego. É se eu fui fiel à mensagem que eu preguei. Se eu fui fiel à mensagem, está tudo certo. Se ela vai me mostrar a cabeça, se alguém vai ficar com raiva de mim, se não vão falar mais comigo. O que eu preciso é, no final da mensagem, olhar para dentro de mim e perguntar para Deus: e aí? Fui fiel? E Ele dizer: você foi. Fiel não é quem tem resultado nessa terra, fiel é quem não negocia aquilo que foi chamado para ser. Coloca a mão no seu coração, porque eu quero falar com Deus. Eu vou falar, eu não sei se eu devo fazer isso, mas talvez caiba. Eu tenho aqui na frente gente que eu respeito. Eu não conheço ninguém, nunca entrei em Porto Real. Primeira vez que eu venho. A igreja de vocês, eu preguei numa igreja de vocês quando eu era pastor em Paraná, São Paulo, nem sei se ainda tem. Mas tinha uma igreja de vocês, ainda tem lá?
O pastor de Paraná está aqui? Não sei se todo mundo deve ser o mesmo, o pastor de Paraná. Tem tantos anos, isso tem 10 anos que você tem lá? Não, não. Era. Tentei lembrar hoje aí o nome dele. Era o Vicente, né? 10 anos atrás? Luciano. Isso aí. Então o Luciano é amigo. Não sei nem como é que ele está. Mas a gente chorou muito quando a gente estava lá no vento. A gente dividiu o vento ali na. A gente trocava ideia e tomava os cafés lá. Eu nunca acredito. Mas se tiver alguém aqui essa noite, confia na igreja. Você não precisa, escuta isso. Perdão vem com arrependimento. Quando eu me arrependo, eu sou perdoado. O perdão vem com arrependimento. Então, quando você se arrepende, imediatamente você já foi perdoado. Agora escuta isso. Cura só vem com confissão. Tem gente aqui tomando remédio de tarja preta, cheio de doenças psicossomáticas que ninguém sabe. Não tem a ver com Deus te perdoar. Você sente Ele em você. Ele trata você. Mas você continua doente. Eu te explico por quê. Porque só confessando que a gente é curado. Davi vai dizer que quando ele cobriu, era como um câncer nos seus ossos. Estava pensando nisso? O cara está vivendo. E é só um pecado. Mas ele está fraco, porque ele não foi curado. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu não sei o quanto você consegue confiar na igreja, mas eu acho que você consegue confiar na palavra de Deus. Eu vou pedir os pastores que estão aqui para fazer algo por nós. Eu queria que vocês ficassem de pé. Eu não vou contar mais aqui com ele, então eu posso arrumar esse tipo de B.O. Vem aqui na frente e vira para eles aqui. Tem 6, tem mais pastores e homens confiáveis aqui? Que o senhor confia? Tem pessoas que o senhor confia? Chama quem o senhor confia. É? Que bom. Fica de pé você que já está aí. Coloca a mão no seu coração e fica em pé. Tenta arrumar um jeito de esticar aqui. O pessoal do louvor está aqui? Faz um favor. Não precisa botar não, só acha a música. Se você achar a música, bota para tocar no CD. Vai que o pessoal do louvor precisa disso aqui também. Aí bota um CD para tocar, ou um YouTube para tocar. Vai ser até mais útil para a gente. Como é que é? Fui alcançado por sua graça? É essa ou não? Não, eu pensei na outra. Eu pensei, sabe qual? Mas o bem que eu quero fazer, eu faço. E o mal que eu não quero esquecer. Acabo com ele. Sabe? Coloca a mão no seu coração e fecha os olhos e deixa eu falar algo para você. Fecha os olhos e me ouça. Fecha os olhos e me ouça. Coloca a mão no seu coração. Fecha os olhos e me ouça. Quem confessa é curado. Eu queria muito que você tivesse coragem essa noite de sair do teu lugar daqui a pouco e escolher qualquer homem de Deus e mulher de Deus aqui. E você não vai pedir oração essa noite. Essa noite não é para pedir oração. Essa noite é para confessar pecado. Essa noite é para dizer, eu peguei aqui, eu sou escravizado aqui. A maior desgraça desse tempo é chamar pecado de problema. Eu tenho um problema com moralidade. Não, você tem pecado. Eu tenho problema com a minha língua. Não, você tem pecado. Não, eu tenho problema. Não é problema, é pecado. E pecado se trata no altar. Glória! Eu não sei que vigília a gente vai ter depois disso. Acho que ela vai estar limpa e leve e vai ser. Agora você pode fingir que não tem e continuar no teu lugar. Ou você pode, daqui a pouco, quando eu falar, e sair do teu lugar. E você vai chegar para essa pessoa e dizer, eu peguei aqui. Eu peguei guardando essa mágoa. Eu peguei tendo essa porta aberta na minha vida. Mas hoje, eu confesso e deixo. Eu desejei a morte, eu matei, eu não sei. Eu não sei qual é o pecado. Mas eu confesso e deixo. E essas pessoas que estão aqui com piedade. Não vai ser com juízo, não. Com piedade. Vão orar com você. E vão te abraçar.
passar no abraço do perdão. Cara, isso não está no script. Eu sou pastor de igreja, eu nem sermão tenho. Eu não sei nem o que eu ia pregar. Eu cheguei aqui, os amigos que viajaram comigo sabiam disso. É o Espírito Santo tentando te preparar para uma nova estação. Então feche os seus olhos agora. 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 Pai, que toda e qualquer resistência, o diabo coloca coragem para as pessoas pecarem. O diabo coloca coragem para as pessoas pecarem. E depois ele bota vergonha para não confessar. Eu nunca vi alguém ser exposto e não viver milagre. Eu nunca vi alguém se apresentar ao Senhor e ser rejeitado. Dá-nos, meu Deus, a chance e a humildade de vir ao teu altar essa noite e ter a nossa vida limpa por completo. Seja o pecado de ontem, seja o pecado de 10, 20 anos atrás, mas arranque essa prisão de nós essa noite, para levar essa igreja para uma outra estação e para nos abençoar naquilo que precisamos. Nós não estamos na reunião dos santos, nós estamos na reunião dos pecadores. E os pecadores essa noite reconhecem que o teu altar cura, que o teu altar nos limpa, que resistências caiam agora, e o Senhor mude a nossa vida agora. Eles vão começar a cantar aqui. Sai do teu lugar e seja livre, amigo, porque Deus preparou essa noite para limpar a sua vida.